E aí a água do Jordão toda ela chega no Mar Morto e some. Agora, por que, que o Mar Morto some? Porque Jordânia e Israel tiram 2/3 da capacidade hídrica do Rio Jordão para a irrigação. A irrigação que tem em Israel, que é a mais famosa do mundo, a mais produtiva do mundo, sai da onde a água? Do Rio Jordão. Claro que um riozinho que não é o Amazonas, ele é um riozinho reles, ele só corre 130 quilômetros, ele é abastecido pelas neves do Monte Hermon. Esse rio forma, claro, ele forma vales exuberantes, onde o Rio Jordão serpenteia, ele forma vales exuberantes, mas ele não é um rio muito grande, ele não é nem o Guaíba. Diz que hoje ele é uma sanga. É uma sanga. Por quê? Porque todo mundo tira a água dele, está sangrando ele. E aí nós temos uma coisa muito interessante com relação a esse rio. Ele é importante porque Jesus se batizou e nós temos que reconhecer que ele traz vida por onde ele passa, né, com a irrigação. E tem uma profecia que diz que o Rio Jordão voltará a ser cheio e será vivo. Tem uma profecia que fala exatamente isso. E essa possibilidade só é possibilidade pela transposição do Rio Jordão, do Mar Morto. O Mar Morto, por estar a 400 metros abaixo do nível do mar, está sendo cogitado e já está sendo estudado pela Jordânia e por Israel, um canal, tipo transposição, do Mar Vermelho, que está ali perto, se vocês forem... Me presta a canetinha um pouco. Tem uma piada, professor, não é só a parte do... É só uma parte... O Mar Vermelho está aqui e o Rio Jordão está ali, ó. Então é só puxar aqui. Lembra que na ponta do Mar Vermelho eles fizeram o canal de Suez? Aqui? Na mesma forma que eles fizeram o canal de Suez, eles vão fazer um canal do Mar Morto para abastecer o Rio Jordão. E abastecendo o Rio Jordão, ele vai ter água tão boa que vai pegar e vai ter peixe de novo em abundância, e a água vai ser saudável, vai ser usável para banho, e vai ser usável para, depois de dessalinizada, para agricultura. E é interessante, o mesmo profeta que disse que vai ter uma transposição e que o Mar Morto vai voltar a ser vivo, ele diz, mas vai ter algumas partes que não vai ser restaurada. Por que será? Porque a grande briga da ecologia, dos ecólogos, dos ambientalistas, não é por causa do ambiente, do Mar Morto, é por causa das substâncias químicas que são retiradas dos sais do Mar Morto, que é o lugar único onde é que tem esses elementos químicos e que são usados na agricultura e na química, na química industrial. Então, essa transposição, alguém lê Ezequiel 47, do versículo 7 a 11. Ezequiel 47, do versículo 7 a 11. Quando voltei, vi um grande número de águas de cada lado do rio. Então ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde En-Gedi até En-Eglaim,
o seu peixe será em grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Por quê? Porque eles têm que manter a salinidade, porque tem que manter os cristais que lá estão. Então é interessante que um profeta lá no Velho Testamento faz uma descrição clara do que está sendo estudado hoje, em 2018, sobre uma transposição de um mar morto, que hoje não nasce nada, não vive nada, se um pássaro voa por cima do mar morto, ele cai seco em cima por causa da salinidade. E o profeta diz, não, vocês estão enganados, ele vai ficar bom, vai ficar vivo, vai ter peixe. Eu já vi no channel, sabe, nas áreas assim, alguns lagos que estavam desaparecendo e outros que desapareceram, né? Nós temos vários casos no planeta de locais que era riquíssimo em água e simplesmente evaporaram, sumiram, né? E a grande maioria pela ação do homem por Sangrar o afluente e fazer coisas, né, de utilizar de uma forma indiscriminada, né? Então há perigo. E o Mar Morto é um desses. Desde os tempos históricos da Bíblia, né? Ele baixou está baixando muito o nível, muito rápido, e por isso eles estão querendo fazer a transposição. Então, rios, vale a pena estudar o Rio Jordão, vale estudar a hidrografia do Rio Jordão, vale estudar as histórias do Rio Jordão. O Rio Jordão abastece o Mar da Galileia. O Mar da Galileia foi o mar onde Jesus acalma a tempestade, Jesus conclama os seus discípulos. Ele andou naquele mar. Ele anda em cima do Mar da Galileia, ele pesca no Mar da Galileia e assim por diante. O Mar Morto tem essa importância, o Mar Vermelho, que é aquele ali, é o mar que vai abastecer todo esse complexo hídrico, e o Mar Mediterrâneo, Dona Dina, esse mar aqui é Mediterrâneo por quê? Porque é entre terras. Entre terras. Entre é o mar que tem as ilhas, como Chipre, por exemplo, que é uma ilha importante na descendência de Paulo, na viagem de Paulo. E a Turquia, nós temos aqui, ó, nesse ponto aqui do mapa, nós temos a Turquia. E nessa área da Turquia aqui, nós temos então o nascimento do apóstolo Paulo. Saindo da unidade 7, e eu disse para vocês que eu ia correr, vamos entrar na unidade 8, que é Montes, página 129 do nosso estudo. Montes sempre foram na Bíblia lugares onde o homem faz contato com Deus. Então, na Bíblia, onde você escutar que tem um monte, que tem um alto, tem um contato com Deus. Você lembra de um monte, por exemplo, Getsemane, quando é que aconteceu um contato com Deus? No Getsemane. No jardim. Quando Jesus foi lá orar. No Monte Hermon, quando a neve derrete. Salmo 133 é do Monte Hermon. Nas colinas de Golã, Deus agiu a favor de Israel na Guerra dos 6 Dias. No Monte Carmelo, o que aconteceu no Monte Carmelo? O profeta Elias com Ebal. E os 400... Baal e os 400 foi no Monte Carmelo. Ele manda queimar, botar água na lenha, botar água nos cabritos, no gado. Não, parei. Foi mais uma vez. Quem sabe não molhou tudo aí. Aí foi mais uma vez. O Marcelo sabe essa história? Faz uma valeta e roda. Maurício. Maurício. Entendi. Maurício é o profeta. Eu já selecionei aqui para pesquisar quando chegar a Bíblia de Elias com os profetas. Os profetas de Baal. É muito legal.
interessantes para vocês estudar são o Monte Ebal e o Monte Gerizim, Deuteronômio capítulo 11. Tem um monte de Sinai. Estou chegando lá. Monte Ebal e o Monte Gerizim. Por que esses montes são interessantes? Porque do Monte Ebal, Israel lançava as suas bênçãos, as suas bendições, as suas profecias para o bem. Aí, se eu quisesse ir lá dizer que a água e luz vai se tornar uma potência na cidade de Carazinho, eu tinha que subir no Monte Ebal. Se eu subisse no Monte Gerizim, só poderia proferir maldição. É interessante que esse Monte Gerizim, ele só servia, ele era um monte cheio de espinhos, cheio de cardos, cheio de... as características dele eram íngreme, era cheio de pedra afiada. Ele já era um monte rústico. Já era ruim mesmo. Já era ruim mesmo. Era o reduto do mal. E nesse monte só se profetizava o mal. Então, quando queria jogar uma praga, então, vocês lembram de Balaão? Que foi conclamado para jogar uma praga contra Israel? Foi pago para jogar uma praga, e ele era para ir para o Monte Gerizim e jogar a praga. E Deus disse, não, tu vai subir no Ebal e vai jogar uma bênção. E aí foi toda a história de Balaão relacionada a esses dois montes. E finalmente, o Monte Horebe, ou o Monte Sinai, é um monte que está muito interessante de estudar. Por quê? Porque no Monte Sinai nós temos os 10 mandamentos. Moisés sobe e tem contato com Deus. Lembra que eu disse que os montes em Israel, os montes, as montanhas, as colinas, todas elas servem para isso. Vocês lembram de Gideão? Também. Gideão foi lá e derrubou o tótem do pai dele. E derrubou os altos de sacrifício. Por quê? Porque os sacrifícios eram feitos no alto e não eram para o Deus vivo. E Gideão foi conclamado para fazer esse sacrifício para o Deus vivo. E aí ele mata aquela junta de boi, faz aquele altar e tudo mais, né? E o pai dele diz, destruiu meu totem, meu altar. E o povo diz, olha, foi teu filho, vai lá e mata ele. Não, se o meu Deus é tão bom que é Deus, ele mesmo que tome conta, eu não vou contra meu filho, de jeito nenhum. Então, essa história em Israel de, nos altos, ter o contato com Deus, é muito interessante e muito significativo. Tem mais um monte interessante que é o Monte Moriá, onde Abraão subiu para oferecer. Sim, é um monte que está... Eu acho que ele não É um dos 7 montes de Jerusalém. Por que 7 montes? Porque Jerusalém é a cidade construída sobre 7 colinas. E Moriá é o lugar onde está a pedra. E em cima da pedra está o Domo del Mar, que é a mesquita. Então nós temos que entender... Montes e montanhas é uma unidade interessante. E Gideão também seleciona de 20, 30, 40 mil homens, ele seleciona 300 que não acreditam, né? Que é a história. Deus disse para ele, é gente demais, daí tu vai te dizer que você venceu. E eu quero que você vença a batalha porque eu te ajudei. 300 chega. E ele estava com mais de 10 mil homens. Então, é interessante, quando Deus dá força para nós, isso é uma coisa que nós temos que aprender, nós não precisamos de quantidade. Eu, mais Deus, somos a maioria. É uma coisa interessante. Com relação à unidade 9, os vales, eu acho que não tem muita coisa a citar, a não ser a volta de Cristo e o Armagedon. Mas isso aí nós teríamos que entrar em Apocalipse, e aí nós gastaríamos 3 aulas
para falar sobre a volta de Cristo e a última batalha, as trombetas e os sinais do Apocalipse. Eu acho que não vale a pena nós entrarmos nessa unidade nova. Vamos passar logo para a unidade 10, as viagens de Paulo. Quem de vocês quer ser sorteado para ganhar uma barra de chocolate? Certo, seu Fabrício? Então, você vai ganhar uma barra de chocolate se tu acertar a maioria das questões. Olha aí, ó. Tá? Vamos fazer um teste sobre Paulo. Olha. A primeira pergunta é: quantas são as viagens de Paulo? Perdi a barra. 3? São 5. Perdi a barra. Normalmente a gente pensa que são 3, mas Paulo viajou de Jerusalém a Damasco, primeira viagem, quando ele se converteu. Ah, essa já conta. Essa conta. É uma viagem. Daí ele viajou 3 vezes missionariamente, certo? Já são 4. E ele fez mais uma viagem, a última, para Roma. Preso. São 5 viagens, certo? Então, em qual viagem